Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai resolver as questões da última lista que foi publicada na plataforma, né? Uma questão relacionada a propriedades físicas de compostos orgânicos. A última não, acho que foi a penúltima. A última lista foi sobre propriedades físicas, mas também tinham algumas de funções nitrogenadas. Então, essa eu acho que é a penúltima lista. Surgiram algumas dúvidas em relação a algumas questões dessa lista. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos resolvendo essa lista, porque a gente sana qualquer eventual dúvida, qualquer dificuldade que possa ter surgido em torno não somente dessa lista, mas em torno do assunto propriedades físicas de compostos oxigenados. Então é uma boa oportunidade da gente parar, sentar, praticar, tirar algumas dúvidas e refletir sobre alguns pontos que foram discutidos ao longo de uma série de aulas. Acho que foram 3 ou 4 aulas onde falamos sobre funções oxigenadas, tá? Nomenclatura, definição, identificação de grupo funcional e propriedades físicas, tá? Então vamos lá. A primeira questão ela fala assim, ó, considerando os compostos abaixo, assinale as proposições a seguir. Então ele coloca o butano, que é um hidrocarboneto, o etino, que também é um hidrocarboneto, o fenol, tá? O ácido acético e o ácido fluoacético. No primeiro item ele fala o seguinte, ó, o composto 5 apresenta a base conjugada mais forte. Veja, tem que ficar voltando aqui a estrutura. Tá aqui, ó. O composto 5 apresenta a base conjugada mais forte. Vê só. Isso aqui eu tenho um grupo de ácido carboxílico aqui, ó. Aqui eu tenho um grupo de ácido carboxílico. Quando esse ácido ionizar, quando ele liberar o H+, ele se transforma em uma base conjugada. E aí se aplica aquela ideia da gangorra de conjugação. Ácido forte, base conjugada fraca, ácido fraco, base conjugada forte. E aí o que é que a gente sabe? A gente sabe que os ácidos carboxílicos, entre os compostos oxigenados, são os que apresentam maior acidez, né? Os ácidos carboxílicos são os que apresentam maior caráter ácido dentro dos compostos oxigenados. Então eles têm a tendência de gerar bases conjugadas fracas. Ácidos mais fortes geram bases conjugadas mais fracas, gangorra de conjugação, tá bom? Só que esse ácido 5, ele tem um ponto que a gente precisa diferenciar, a presença desse flúor. O átomo de flúor é um átomo que apresenta alta eletronegatividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o átomo de flúor ele é um forte retirador de elétrons. Provoca o que a gente chamou em aulas anteriores de efeito indutivo negativo, o efeito indutivo retirador de elétrons. E essa remoção de elétrons aumenta a polaridade do hidrogênio lá da ponta, o hidrogênio ácido, o hidrogênio que é liberado sob a forma de H+. Então o que acontece? O ácido 5 é o ácido carboxílico de maior força entre as moléculas que estão listadas aí. Aqui do lado eu tenho um outro ácido carboxílico que também é forte, comparado ao fenol, por exemplo. Ele também é forte, mas ele não tem o flúor, ele não tem esse adicional da força provocada pela remoção de elétrons do flúor, tá? Resultado, o ácido acético ele é um ácido mais fraco que o ácido fluoacético, tá certo? O ácido fluoacético ele é um ácido mais forte. E se ele é um ácido mais forte, ele gera uma base conjugada mais fraca. Logo, a gente pode concluir que o item 00 está errado. O composto 5 é um ácido mais forte, então ele gera uma base conjugada mais fraca, tá? Item 00 falso. Item 1. O composto 1 é o menos ácido. O composto 1 é o hidrocarboneto, gente. O hidrocarboneto ele tem seus hidrogênios sem apresentar uma alta polaridade.
Tá? A acidez do composto orgânico está diretamente ligada à polaridade do hidrogênio, o quanto positivo ele é. E os alcanos, os hidrocarbonetos, tá? Saturados, são aqueles que apresentam menor acidez. Tá? Curiosamente, um alcino como esse, ó, onde o hidrogênio se liga ao carbono, que faz a tripla ligação, a gente chama isso de alcino verdadeiro, que é quando eu tenho hidrogênios ligados ao carbono que faz tripla. Você tem o efeito da ligação pi aí que aumenta a acidez desse hidrocarboneto, mas ainda assim é uma acidez relativamente baixa comparada a um fenol ou comparada a um ácido carboxílico. Mas se eu comparar esses dois hidrocarbonetos aqui, ó, o butano e o etino, o butano é mais ácido, tá certo? Aliás, perdão. O butano é menos ácido. O alcino, tá? O etino, ele apresenta maior acidez comparado ao butano. Então, de todos esses compostos que estão sendo listados, o butano, tá? O butano, esse carinha aqui, é o menos ácido de todos. Ou seja, ele geraria a base conjugada mais forte, tá? Ele é o ácido mais fraco. Então, o item 2, ele está certo. 2 não, o item 1. O item 1, quando diz que o composto 1 é o menos ácido, está correto, tá? Item 2. O composto 3 tem como base conjugada o íon fenolato. É uma informação mais específica, tá certo? O composto 3, esse carinha aqui, ó, é o fenol. A gente já viu em aula que fenóis têm propriedades ácidas, tá? Se você pega lá o fenol, tá aqui o fenol. Se você pega lá o fenol e tira esse hidrogênio, se você ioniza ele e tira esse hidrogênio, o que sobra é isso que está aí, ó. O anel de benzeno ligado a 1O-. Esse carinha é chamado de íon fenolato. É uma informação mais específica, mas o item 2.2 ele está correto. O fenol, quando ele ioniza, ele gera um íon chamado íon fenolato. Tá certinho, tá? 3.3. O composto 4 é um ácido mais forte que o composto 5. É falso, né? A gente viu que o composto 5 é o mais ácido de todos. E essa acidez é maior devido à presença do flúor, efeito indutivo negativo, o efeito indutivo retirador de elétrons. Tá? Então, o item 3.3 ele está errado. O composto 5 é que é mais ácido que o composto 4, não o contrário. E o item 4.4, o composto 2 e o composto 3 podem sofrer reações de adição e substituição, respectivamente. Eu não vou falar muito sobre esse tópico 4.4, porque envolve um assunto que ainda será visto, que é o assunto de reações orgânicas. Tá? Só para se ter um gabarito, a gente vai verificar que o item 4.4 é verdadeiro. O composto 2 ele tem insaturação. Substâncias, né, compostos que apresentam insaturação, dupla ou tripla, são passíveis a sofrer reações de adição. E anéis aromáticos, devido à ressonância, eles são mais suscetíveis a sofrer reação de substituição. Mas eu não vou entrar muito a fundo nesse tópico agora, porque é um assunto que ainda vai ser visto. Eu vou dizer que é verdadeiro só para a gente poder fechar o gabarito. Mas a gente vai entrar a fundo sobre reações orgânicas um pouco mais na frente, tá? Então, a sequência fica assim, ó. O primeiro item é falso, o segundo item verdadeiro, o terceiro item verdadeiro, o quarto item falso e o quinto item, né, o item 4.4, verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Comparando-se os pontos de ebulição do éter dimetílico com o ponto de ebulição do álcool etílico, o éter dimetílico terá ponto de ebulição, 2 pontos. Aí tem alternativas que diz que vai ser maior, tem alternativa que diz que vai ser menor, tá? Como é que a gente soluciona isso? Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui primeiro as estruturas. Não precisa desenhar não, já está aqui, ó. Aqui eu tenho o éter dimetílico, tá? E embaixo eu tenho o álcool etílico. Essas duas substâncias têm a mesma fórmula molecular.
apresentam a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio e oxigênio também, tá? As fórmulas de ambos é C2H6O, tá? São isômeros, portanto. Porém, o álcool etílico ele tem um grupo OH aqui na ponta, né? A hidroxila. E essa hidroxila permite que o álcool etílico faça pH. O que é pH? pH é ponte de hidrogênio, tá? Sempre que eu tenho H, sempre que eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu posso ter ponte de hidrogênio, que é uma interação intermolecular de natureza forte. E a gente viu em aulas anteriores que quando a intensidade da interação intermolecular aumenta, o ponto de ebulição aumenta junto. Então, o que é que a gente vai perceber na prática? Como o álcool consegue fazer ponte de hidrogênio e o éter não, porque repara que, embora exista oxigênios no éter, aqui no meio tem oxigênio, mas esse oxigênio ele não está ligado a hidrogênio, ele está ligado a carbono. Eu só posso ter ponte de hidrogênio quando eu vejo oxigênio ligando-se diretamente a H, a hidrogênio. Então o éter ele não consegue formar ponte de hidrogênio. A consequência é que ele vai ter um ponto de ebulição mais baixo em comparação com o álcool, tá? Ele não consegue fazer a ponte de hidrogênio, ele consegue fazer dipolo permanente, porque o oxigênio, a presença desse oxigênio, embora não seja possível formar a ponte de hidrogênio, porque você não tem ligação OH, mas a presença desse oxigênio dá polaridade ao composto, então permite que ele faça dipolo permanente, que é uma interação forte também, mas não é tão forte quanto a ponte de hidrogênio, tá? Então, voltando lá para as alternativas, a gente vai perceber que o éter dimetílico terá ponto de ebulição menor que o do álcool, tá? Aí por que vai ser menor? Na letra C ele fala que é porque apresenta forças de Van der Waals. O álcool ele pode ter dipolo permanente, tá certo? O álcool não, perdão, o éter. Então vamos ver as outras alternativas. Na letra D, menor, porque apresenta ligação de hidrogênio. Não, o éter não consegue formar ligação de hidrogênio. Igual ao do álcool etílico, porque as duas substâncias têm a mesma massa molar. Não é igual. O ponto de ebulição do éter vai ser menor, tá? Então, a resposta que mais se enquadra às alternativas é a letra C. Menor porque apresenta forças de Van der Waals entre suas moléculas, tá certo? Menor porque apresenta... Ele pode apresentar a força de Van der Waals, gente, por conta dos carbonos, né? A parte carbônica e a parte apolar. Mas o oxigênio aqui, ó, vai dar como interação principal o dipolo permanente, tá? Então o éter dimetílico ele pode ter forças de Van der Waals e pode também ter dipolo permanente. O dipolo permanente é mais intenso. Quando tu olha lá para o éter não. Quando tu olha lá para o álcool etílico também pode formar forças de Van der Waals por conta dos carbonos, mas o que vai predominar é a ponte de hidrogênio, tá certo? Resposta letra C. Terceira questão. Examinando-se as estruturas moleculares do álcool benzílico e do tolueno, ele dá as duas estruturas, novamente presença de grupo OH aqui, ó. Presença de grupo OH permite que o composto faça ponte de hidrogênio, que é uma interação intermolecular de natureza forte. A consequência disso é que o ponto de ebulição ele vai subir. Então, o que é que eu vou perceber aí na prática? Eu vou perceber que o álcool benzílico ele vai ter um ponto de ebulição maior que o tolueno, porque o álcool benzílico consegue formar ponte de hidrogênio e o tolueno não, tá certo? O tolueno é somente dipolo induzido. O tolueno ó, é todo apolar, então ele só forma dipolo induzido. Já o álcool, ele pode formar dipolo induzido, porque ele tem uma cadeia carbônica, mas ele também pode formar ponte de hidrogênio, que é uma interação intermolecular de natureza forte, tá? Então vamos lá. Pode-se afirmar corretamente que o álcool benzílico deve ter ponto de ebulição maior que o do tolueno, ambos sobre a mesma pressão. Já matou a questão, a resposta é a letra A. O ponto de ebulição do álcool benzílico, de fato, vai ser maior que o do tolueno, e isso ocorre por conta das hidroxilas do álcool benzílico
que permite a formação de ponto de hidrogênio. Então a resposta é a letra A, tá certo? Mas vamos olhar as outras. Letra B. O álcool benzílico deve ser menos solúvel em água do que o tolueno. Ambos à mesma temperatura. Não. A água, gente, interage muito bem com moléculas que apresentam grupo OH. Por quê? Porque a água, ela também tem grupo OH. Ou seja, a água também consegue fazer ponte de hidrogênio. Então, a interação do álcool benzílico com a água vai ser bem melhor quando comparado com a do tolueno, tá certo? Então, o que é mais solúvel em água é o álcool benzílico, não o tolueno, tá? Letra C. O álcool benzílico e o tolueno, ambos à mesma temperatura, têm mesma pressão de vapor. Também não está certo. Olha, a pressão de vapor, ela está relacionada à capacidade que a substância tem de volatilizar, de evaporar. Quanto mais rapidamente ela evapora, mais vapor ela gera e, portanto, ela terá uma maior pressão de vapor. Olhando para as estruturas, quem evapora com mais facilidade é o tolueno. Por quê? Porque o álcool benzílico tem a ponte de hidrogênio, né? A ponte de hidrogênio mantém as moléculas presas com maior intensidade. Isso dificulta a evaporação. Consequentemente, o álcool benzílico ele acaba sendo um líquido menos volátil, por conta das pontes de hidrogênio. O álcool benzílico é um líquido que evapora menos, gera menos vapor. Então vai gerar uma pressão de vapor menor. Se eu comparo o álcool benzílico e tolueno na mesma temperatura, a pressão gerada pelo vapor do tolueno vai ser maior, porque o tolueno evapora com mais facilidade. Tá bom? Então também não pode ser a letra C. Na letra D ele fala assim, ó, o álcool benzílico e o tolueno possuem moléculas associadas por ligações de hidrogênio. O álcool benzílico, sim. Eu tenho ponte de hidrogênio no álcool benzílico. No tolueno, não. No tolueno nem oxigênio tem. Como é que vai ter? Como é que vai ter FON? Tá? Nem tem oxigênio, nem tem flúor, nem tem nitrogênio. Então, é impossível ter ponte de hidrogênio entre duas moléculas de tolueno. Tá bom? E o último item, a letra E. O álcool benzílico apresenta atividade óptica, enquanto o tolueno não. A atividade óptica ela está relacionada à presença de carbono quiral, de carbono assimétrico. E quando você olha para a estrutura dos dois compostos, nenhum deles tem carbono quiral. Tá? Olha, aqui embaixo, ó, no anel de benzeno, todos os carbonos fazem dupla. Todos os carbonos aqui no anel de benzeno têm saturação. Carbono que faz dupla ou tripla não pode ser quiral. O carbono quiral ele é saturado. Ele só faz ligação simples. Tá? Aqui em cima eu tenho outros carbonos. Ó. Aqui no álcool benzílico eu tenho esse CH2. E no tolueno eu tenho esse CH3, que também não são quirais. O carbono ele é quiral quando ele está ligado a grupos diferentes. Eu não posso ter ligantes iguais no mesmo carbono. Perde-se a quiralidade nesse momento. Então, esses dois carbonos destacados, eles não são quirais, tá certo? Então, letra E também não pode ser. A alternativa correta, a gente já tinha identificado antes, tá? É a letra A, tá? Resposta, letra A. Quarta questão. O gráfico abaixo representa a ebulição de dois alcanos de peso molecular 72, ou seja, são dois isômeros, são duas moléculas que apresentam a mesma massa molecular. O que isso quer dizer? Quer dizer que são dois hidrocarbonetos que apresentam a mesma quantidade de carbono, tá? O mesmo número de carbono. Só que, pelo gráfico, dá para se perceber que o ponto de ebulição de A, aqui, ó, o ponto de ebulição de A está acima do ponto de ebulição de B. São dois isômeros que apresentam temperaturas de ebulição diferentes. Um tem um ponto de ebulição maior que o outro, tá bom? Como são dois alcanos, ele diz aqui no texto que são dois alcanos, ó, dois hidrocarbonetos, a única possibilidade que pode justificar isso, os dois hidrocarbonetos terem pontos de ebulição diferentes,
é deles terem cadeias carbônicas diferentes. Um tem uma cadeia carbônica mais ramificada que o outro, tá? Se não fossem alcanos, eu poderia dizer que poderia ser o grupo funcional também. A gente acabou de ver um exemplo do éter, o éter e o álcool, né? Isoméricos, mas o álcool tinha ponto de ebulição maior. Aí a diferença não era a cadeia, era o grupo funcional. O álcool tem a hidroxila, que permite a formação de ponte de hidrogênio. O éter não tem a hidroxila, não faz ponte de hidrogênio e por isso acaba tendo um ponto de ebulição menor em relação ao álcool. Já no caso de alcanos, como não tem grupo funcional, né? Alcano hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio. A única coisa que pode justificar a diferença nas temperaturas de ebulição é a cadeia carbônica. Um tem uma cadeia carbônica normal, o outro tem uma cadeia carbônica ramificada. Ou um apresenta mais ramificações que o outro. Ou seja, ambos são ramificados, só que um é mais ramificado que o outro. Tá bom? Então vamos lá. Aqui ele dá algumas alternativas, né, prováveis para a estrutura A e B, respectivamente. Tá certo? Como ele quer respectivamente, ele quer aquele que tem um ponto de ebulição maior que o outro. E agora eu observei uma coisa. Quando eu respondi a questão aqui no material, eu não notei o respectivamente. Então vocês vão ver que eu vou colocar duas respostas válidas. Mas agora que eu vi o respectivamente, você faz a coisa na pressa é complicado, né? Eu não vi o respectivamente na pressa, vi duas alternativas válidas. Mas como eu tenho respectivamente, agora só vou poder ter uma possibilidade, tá certo? Mas aí, qual é a sacada da resolução dessa questão? Primeiro ponto é você contar os carbonos para verificar onde você tem ou onde você não tem isômeros, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a letra D não pode ser a correta. Por que a letra D não pode ser a correta? Você tem isobutano. Isobutano é o nome usual desse composto aqui, ó. É o metilbutano, tá? Isobutano ou metilbutano. O isobutano tem 5 carbonos. Se você contar aí, ó, você vai achar 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o isobutano. Enquanto que o ciclobutano, ele tem 4 carbonos. Então, eles não são isômeros. Eles não apresentam a mesma quantidade de carbono. Consequentemente, não vão ter a mesma fórmula molecular. Tá certo? Apesar que vai ter duas alternativas do mesmo jeito, correta. Enfim, deixa eu continuar, deixa eu ver o que foi que eu coloquei aqui como válido. Agora nem eu lembro mais. Mas enfim, a letra D não pode ser a resposta. Do mesmo jeito que a letra E não pode também ser a resposta. Tá? Por que a letra E não pode ser a resposta? Na letra E eu tenho dois isômeros. O ciclobutano tem 4 carbonos e o metilciclopropano também tem 4 carbonos. Eles são isômeros. Eles apresentam sim a mesma fórmula molecular. Mas quando você escreve a fórmula molecular deles, ó, C4H8, o ciclobutano e o metilpropano, ambos vão ter 4 carbonos e 8 hidrogênios. Se tu calcular a massa molar que isso vai dar, ó, cada carbono pesa 12. Cada carbono pesa 12. Como são 4 carbonos, 4 vezes 12, 48. E 8 hidrogênios. Cada hidrogênio pesa 1. 8 vezes 1 dá 8. 48 mais 8, eu vou ter um total de 56 gramas por mol. Seria as massas molares desses dois compostos aqui, ó. Recapitulando o que foi que eu fiz. Com a nomenclatura, eu desenho a estrutura. Com a estrutura, eu calculo quanto de carbono e quanto de hidrogênio que eles possuem. Aí eu já coloquei direto aqui, ó, C4H8. Se você desenhar a estrutura dos dois e contar os carbonos e os hidrogênios que cada um tem, vai dar 4 carbonos e 8 hidrogênios. E esses 4 carbonos e esses 8 hidrogênios me dão uma massa molar de 56. Só que o meu composto, ele tem massa molar, ó, igual a 72. Então não pode ser a letra E. Então descartei a letra D, porque não eram isômeros, apresentam fórmulas moleculares diferentes, tá? Só uma observação,
esse termo aqui, ó, isobutano, é uma nomenclatura usual, tá certo, gente? Não é uma nomenclatura IUPAC. Se fosse dar o nome IUPAC disso aí, seria esse aqui, ó, metilbutano. Ou seja, metilbutano e isobutano dá a mesma coisa. Por isso que aqui, na verdade, eu tenho duas alternativas iguais. Nomes diferentes, claro, mas que dão o mesmo resultado. Pentano e isobutano. Dá no mesmo. Porque metilbutano e isobutano são nomes diferentes para a mesma estrutura. É isso aqui, ó. Metilbutano ou isobutano. Tá? Mas vamos lá. Descartei a letra D, descartei a letra E. Aí eu tenho a letra C. O que é que diz a letra C? A letra C diz neopentano e isopentano. O neopentano, gente, ele é assim, ó. Esse é o neopentano. Ele é todo ramificado. E se ele é todo ramificado, ele tende a ter um ponto de ebulição mais baixo. Quanto maior a quantidade de ramificações, menor a temperatura de ebulição, tá? Então, o neopentano, ele é mais ramificado que o isopentano. Como ele fala respectivamente, o composto A, ele tem que ser o menos ramificado. Se eu volto lá para o gráfico, o composto A é o que tem um ponto de ebulição maior. Se o ponto de ebulição de A é o maior, ele tem que ser o de menor número de ramificações. Quando eu vou para a letra C, ele apresenta como possível composto A o neopentano, que é o mais ramificado. Não pode. Se o neopentano é o mais ramificado, então ele é compatível com a estrutura B, que é o que apresenta menor ponto de ebulição. Então a ordem aí deveria vir trocada, deveria vir primeiro o isopentano e depois o neopentano, tá certo? Então sobra como alternativa correta. Aí aqui tá errado, aqui eu marquei, é tudo estranho. Não é A ou C, é A ou B, tá certo? A ou B, porque isobutano e metilbutano é a mesma coisa. Então quando eu comecei a ler aqui, eu vi que eu tinha feito alguma coisa errada. O que eu fiz de errado, na verdade, foi marcar o item C, que não está certo, porque eu não vi o respectivamente, tá? Como é respectivamente, tem uma ordem. Tem que vir primeiro o menos ramificado. O menos ramificado é o pentano, que ele é todo linear, e depois o metilbutano, que é o que apresenta ramificação. Só que metilbutano e isobutano é a mesma coisa. Então eu tenho duas possibilidades aí. Pode ser a letra A ou a letra B, tá certo? Ou melhor, gente, peraí, deixa eu fazer uma retificação, que agora eu e bananei foi tudo aqui. Peraí que eu vou, deixa eu retificar. Isobutano, me perdoem, tá, gente? Isobutano não é a mesma coisa de metilbutano, não, perdão. Metilbutano, tá? Metilbutano é a mesma coisa de isopentano, me perdoe, tá certo? Então a confusão que eu cometi em marcar A ou C foi porque eu não vi o respectivamente. Porque metilbutano é isso aqui, ó. Isso é a mesma coisa de isopentano. Eu confundi. O isobutano é isso aqui, ó. Isso é o isobutano, que é o metilpropano, tá? Então, deixa eu retificar, tá? Para a gente não sair daqui com a informação errada. Não pode ser letra E, porque a letra E, embora contenha isômeros, mas a massa molar não dá 72, dá 56. Não pode ser letra D, porque embora eu tenha isômeros na letra D, tá? Aqui são isômeros, tá certo? Aliás, não são isômeros não. Eles
eles têm a mesma quantidade de carbono, só que um tem cadeia aberta, que é o isobutano, e o outro tem cadeia fechada, que é o ciclopropano. Se você contar aí a quantidade de carbono, vai dar diferente. De carbono não, perdão, de hidrogênio. Aqui tem 10 hidrogênios e aqui tem 8 hidrogênios aqui embaixo. Então eles não são isômeros, tá? Então já elimina a letra D porque eles não são isômeros. E além deles não serem isômeros, se tu calcular a massa molar deles, não vai dar 72, vai dar menos. Não são isômeros e vão ter uma massa molar menor. A letra C eu elimino, e aí o problema da letra C foi aquela questão do respectivamente. Porque se eu tiro respectivamente, poderia ser letra C. Mas como eu tenho respectivamente, a estrutura A tem que ser a menos ramificada. A isopentano, e aí foi que eu fiz a confusão, e deixa eu me corrigir, o isopentano, que é a mesma coisa do metilbutano, ele tem uma ramificação só. E o neopentano, ele tem duas ramificações. Ele é mais ramificado. Então, o neopentano deveria vir por último. O neopentano deveria ser a estrutura B, a mais ramificada, tá? E aí ele está se apresentando como a estrutura A. Não pode ser a estrutura A, porque pelo gráfico que é apresentado, o composto A tem que ter um ponto de ebulição maior, então deve ser o menos ramificado, tá? A letra B não pode ser porque não são isômeros. E aí, novamente, eu quero me corrigir. Isobutano é essa estrutura aqui, ó. Isobutano não é a mesma coisa do metilbutano, não. Isobutano é a mesma coisa do metilpropano, tá? Deixa eu fazer essa correção. Então, pentano e isobutano não são isômeros. Então, não tem como ser a letra B. Eles não vão ter a mesma massa molar. Tá? Pentano vai ter uma massa molar maior que o isobutano. Então, sobra a letra A. Pentano e metilbutano são isômeros. Se tu calcular a massa molar de ambos, vai dar 72, porque ambos têm fórmula molecular, ó, C5H12. Aí, como é que você acha a fórmula molecular? Tem que desenhar a estrutura, contar quantos carbonos tem em cada uma e quantos hidrogênios cada uma possui. E se tu calcular a massa molar disso, 5 carbonos, cada carbono pesa 12, 12 vezes 5, 60, cada hidrogênio pesa 1, 1 vezes 12 dá 12, mais 60 dá 72, tá certo? Então, ambos têm massa molar 72, só que o pentano ele é linear e o metilbutano ele é ramificado. Quando eu coloco a ramificação, eu diminuo a temperatura de ebulição. Então faz sentido a letra A, porque ele fala lá respectivamente, tá certo? Então, aqui ó, respectivamente. Então o que eu tinha marcado, gente, só para poder concluir, o que eu tinha marcado foi A ou C, porque eu não prestei atenção no respectivamente. Se eu não levo em conta respectivamente, metilbutano e isopentano é a mesma coisa, tá? E novamente eu quero mais uma vez retificar. Metilbutano tem a mesma fórmula do isopentano e não do isobutano, tá? Isobutano tem um carbono a menos, tá? Então, mais uma vez, perdão aí pelo erro, corrigido, retificado, tá bom? Resposta letra A, no caso, a letra A. A letra C é porque eu não tinha observado lá o respectivamente. A alternativa correta é a letra A. Bem, próxima questão. Questão 5. Butano e 2-metilpropano. Aí o 2-metilpropano, sim, ó. O 2-metilpropano é que é o isobutano, tá? Cujos modelos de bolas são mostrados abaixo, são apolares e têm a mesma fórmula molecular, ou seja, são isômeros. Mas, enquanto o butano tem ponto de ebulição de menos meio, o metilpropano tem ponto de ebulição de menos 11,7. Ou seja, o metilpropano tem um ponto de ebulição bem menor em relação ao butano. E aí ele pede para que você assinale a explicação correta para isso. Então, vê só. Aqui eu tenho as alternativas, tá? E aqui eu tenho
um espaço para desenhar as estruturas dos compostos. Então aqui eu tenho o butano e aqui eu tenho o metilpropano. O metilpropano, ele apresenta uma ramificação. A gente acabou de comentar que a presença de ramificação diminui o ponto de ebulição do composto. Então, a explicação que vai justificar o porquê que o metilpropano tem ponto de ebulição menor que o butano está nessa ramificação aí. A presença da ramificação diminui a temperatura de ebulição. Então, a alternativa correta deve ser algo que fale sobre a ramificação. Tá? Na letra B, ó, o 2-metilpropano apresenta ramificação, o que não é o caso no butano. O butano é linear, não tem ramificação, eu tenho uma área de contato maior para a interação de Van der Waals. O metilpropano ele é ramificado, a presença da ramificação dificulta a formação das interações, nesse caso aí, interações de Van der Waals, tá certo? Então a resposta letra B. Letra A diz que o metilpropano tem um aumento de dipolo, não tem, ele é apolar, moléculas apolares não possuem dipolo resultante, tá? A letra C também não pode ser, metilpropano não forma ponte de hidrogênio, e se formasse, deveria ter um ponto de ebulição maior e não menor, tá? E a letra D, o butano é mais pesado, não é mais pesado porque eles são isômeros. Lá no texto ele diz que tem a mesma fórmula molecular, tá? Então, a massa molar de ambos é a mesma. Letra B é a resposta. Bem, a questão de número 6 fala assim, ó, analise os compostos abaixo e assinale a alternativa que dispõe em ordem decrescente seus pontos de ebulição. Então, em ordem decrescente, eu quero do maior para o menor. Deixa eu ver se eu botei as estruturas aqui, ou se é para a gente desenhar junto, para desenhar, tá? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho lá, isso aqui é um aldeído, tá? Com 3 carbonos. Isso aqui é um álcool com 3 carbonos. Isso aqui é um ácido carboxílico e embaixo um hidrocarboneto, tá? O hidrocarboneto é o que vai ter o menor ponto de ebulição, porque embora ele tenha um pouco mais de carbono que os outros, mas ele é todo apolar, então o que predomina aí é o dipolo induzido. E a diferença aí em termos de quantidade de carbono não é muito grande. Então, o fator carbono não vai ser predominante para mudar aí qualquer cenário em relação ao ponto de ebulição. O que vai ser predominante é o grupo funcional. O grupo funcional que dá polaridade, tá certo? Então, eu posso dizer que o que vai ter o menor ponto de ebulição é o hidrocarboneto. E o que vai ter o maior ponto de ebulição é o ácido carboxílico. Ele apresenta maior polaridade, tem 2 oxigênios e uma hidroxila ali fazendo ponte de hidrogênio. Então, eu sei que em ordem decrescente, quem vem primeiro é o 2 e quem vem por último é o 4. Aí eu fico na dúvida entre o aldeído e o álcool. Aí vamos desenhar aqui o aldeído, tá? Vou desenhar em bastão. Isso aqui é o aldeído, ó. Tá aqui o aldeído. E aqui do lado o álcool. Aí quem vai ter ponto de ebulição maior nessa parada é o álcool. Porque o grupo OH permite que ele faça ponte de hidrogênio. E o aldeído não tem o grupo OH, não pode formar ponte de hidrogênio, vai ter um ponto de ebulição menor, tá? Então, na ordem, quem tem o ponto de ebulição mais alto é o ácido carboxílico, são 2 oxigênios, ó, e um deles é um grupo OH, então ele pode formar ponte de hidrogênio e ainda tem um segundo oxigênio dando polaridade, isso aumenta muito a interação. Então, quem tem ponto de ebulição mais alto é o ácido carboxílico, depois viria o álcool, porque o álcool pode formar ponte de hidrogênio, em seguida viria o aldeído, porque embora o aldeído não faça ponte de hidrogênio, mas o oxigênio lá em cima, ó, essa C dupla O do aldeído, dá polaridade, então permite a formação de dipolo permanente. E quem vai ter o ponto de ebulição menor é o hidrocarboneto, toda polar, tá?
Então a ordem fica 2, 3, 1, 4. Tá? Resposta letra A. Vou fazer mais uma. Assinale a alternativa que contém a afirmação falsa em relação à comparação das propriedades do 1-propanol com 1-butanol. Então, 1-propanol e 1-butanol são dois álcools, tá certo? Aqui, ó, não coloquei não, vamos colocar aqui a estrutura deles. Aqui é o propanol, 3 carbonos. Aqui é o butanol, 4 carbonos. Então, reparem que tanto o propanol, o de cima, como o butanol, o de baixo, conseguem fazer ponte de hidrogênio. Tem a mesma quantidade de hidroxilas. Então, tem a mesma capacidade de formar ponte de hidrogênio. A diferença está aqui, ó, na cadeia carbônica. A cadeia carbônica de cima só tem 3 carbonos. A cadeia carbônica de baixo tem mais carbonos, tem 4. Se eu tenho mais carbonos embaixo, eu vou ter uma capacidade maior de formação de interação de Van der Waals. Então, o de baixo, o composto de baixo, o butanol, ele tende a ter um ponto de ebulição maior que o de cima, porque tem mais carbonos. Tem a mesma quantidade de hidroxila, então a ponte de hidrogênio não vai fazer diferença nesse caso, mas como ele tem mais carbonos, ele tem uma cadeia carbônica maior, então ele está mais suscetível à formação de interação de Van der Waals. Então, se eu fosse analisar o ponto de ebulição, o de baixo tem ponto de ebulição maior que o de cima. Agora, se eu for analisar a solubilidade, aí a solubilidade é o contrário. Se a cadeia carbônica aumenta, o composto perde solubilidade. Aí eu estou falando de solubilidade em água, tá, gente? A água é um líquido polar. A cadeia carbônica é a porção apolar do composto orgânico. Se essa cadeia carbônica aumenta, a parcela apolar do composto orgânico aumenta junto. E a parte apolar não gosta de água. Resumindo, se eu falo em solubilidade em água, quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel o composto será. Então, se eu fosse comparar a solubilidade em água dessas duas estruturas, o propanol, que seria a estrutura de cima, esse carinha aqui, ó, propanol, ele seria mais solúvel em água que o butanol. Tá? Se eu for falar em ponto de ebulição, então o butanol tem ponto de ebulição maior que o propanol, o de baixo, tá? Tem ponto de ebulição maior que o de cima. Então, voltando para as alternativas, ó, a temperatura de ebulição do butanol é maior, ele quer a falsa, né? Então a letra A não pode ser. A letra A está certinho. Letra B, na mesma temperatura, a pressão de vapor do propanol é maior. É, porque a pressão de vapor, a gente falou ainda há pouco, ela está diretamente ligada à capacidade que o líquido tem de evaporar. O propanol, ele evapora mais fácil. Então, ele vai ter um ponto de ebulição menor. Ele evapora com mais facilidade. Então, ele gera a pressão de vapor mais alta. A pressão de vapor do propanol é maior que a pressão de vapor do butanol. Então, o item 2 está certo. Quanto mais facilmente o líquido evapora, quanto menor é seu ponto de ebulição, maior será a sua pressão de vapor. Faz sentido. Se um líquido evapora com mais facilidade, ele gera mais vapor. E se ele gera mais vapor, ele acaba gerando uma pressão de vapor mais alta. Tá? Então a letra B está certa. O propanol evapora com mais facilidade que o butanol, então vai gerar sim uma pressão de vapor mais alta. Eu quero a falsa, tá? Letra C. Nas mesmas condições de operação, a volatilidade do 1-butanol é maior. Essa é a falsa. Ora, o butanol não tem a cadeia carbônica maior, então ele vai ter o ponto de ebulição mais alto. Vai ser o menos volátil. Vai ser o que evapora com mais dificuldade. Então não é o butanol que é mais volátil, é o propanol. Então a resposta correta aí seria a letra C. Tá? Na letra D ele fala assim, ó, o propanol é mais solúvel em água, é sim, que o propanol, em comparação com o butanol, ele tem cadeia carbônica menor, e a gente falou ainda há pouco que quando a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade em água diminui. E na letra E, o butanol é mais solúvel, aí ele não especificou em que solvente, mas eu vou considerar que é em água, tá?
Então o butanol é mais solúvel que o N-hexano. Embora essa letra E ela esteja vaga. O butanol é mais solúvel em quê? Porque se fosse em gordura, estaria falso. Eu vou considerar que é em água, tá certo? Então essa letra E aí, ela não está muito clara no que ela diz, tá bom? Resposta letra C. Pessoal, eu vou parar por aqui nessa aula. Na aula seguinte, a gente volta resolvendo mais algumas questões da lista de propriedades físicas de compostos oxigenados, tá ok? Cheiro grande para todo mundo e até a próxima.